Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Pessoal do segundo ano, eu não vou poder fazer uma aula ao vivo com vocês porque eu tenho uma reunião hoje online também ao mesmo tempo. Então eu estou gravando para vocês essa aula, tá? E aonde nós estamos parados? Vou abrir aqui a pasta de vocês do segundo ano, o caderno número 1 do primeiro bimestre, certo? Vamos diminuir essa tela aqui. Vamos diminuir aí, vou ficar aqui no cantinho aqui, ó. Não vou ficar enchendo muito a tela não, ok? Pessoal, nós estamos aqui, olha. Vamos começar esse assunto. O módulo 14, certo? A atividade econômica agrária. Prometo que eu vou falar 5 minutinhos para vocês. Esse texto está lá na página 270, esse módulo. Então vocês vão acompanhar. Eu vou procurar aqui, pretendo realmente ser breve, conversando com vocês sobre esse assunto. E a página 260. Então vocês estão percebendo aí na tela de vocês que eu estou puxando aqui até a página que nós iremos estudar. Chegou aqui, isso aqui, olha lá. Atividade econômica agrícola. Deixa eu deixar um pouquinho maior para vocês visualizarem bem. Não vou estar lendo esse texto, tá? Eu vou somente colocar algumas ideias aqui para vocês, né? Vou expor esse assunto. Vou gastar aí uns 20 minutos, mais ou menos, que é o tempo, né, que nós temos aí de meia hora. E depois, os outros 20 minutos, vocês vão estar fazendo exercícios no período da tarde, né, em relação ao tema que nós estamos expondo para vocês aqui, tá ok? Atividade econômica agrícola. Vamos começar, certo? Aqui sempre na apostila nós temos, né, as palavras-chave. Latossolo, litossolo, laterização, lixiviação, e aí nós vamos entender esses assuntos. Mas o que nós podemos falar de início? A agricultura, a agropecuária, ela é importante para a nossa vida? Vamos pensar no nosso dia a dia, né? O espaço rural, as atividades agrárias, no caso a agricultura e também a pecuária, mas hoje nós vamos falar da agricultura. É uma atividade econômica importante? Sim, com certeza vocês falariam na sala de aula, muito importante, né? Então, quando você usa o termo aqui agropecuária, certo? É o cultivo agrícola e a criação de animais. Tá? Cultivo agrícola, nós temos o Brasil uma grande variedade de produtos agrícolas e também a criação de animais no Brasil. Só que essa aula é só para falar um pouco da importância da agricultura, certo? Depois nós vamos, durante as outras aulas, os outros módulos, nós vamos ver os produtos que o Brasil produz e tudo mais. Então hoje é uma introdução aí de alguns minutos aí, tá ok? Olha só então, aí vem aqui, olha, começa, certo? Qual a importância da agricultura? Nós sabemos que é uma atividade fundamental na economia brasileira, para o PIB do Brasil, certo? Então qual é a importância da agricultura para o nosso país, certo? Quer dizer, é uma atividade primordial para a economia brasileira. Por que é primordial? Porque, olha só, você todo dia vai almoçar, né, o arroz, o feijão, a carne, vamos pegar lá e outros produtos, né, como o ovo, né, da galinha lá, o ovo frito no seu almoço e assim por diante, né? Então, é o seguinte, é muito importante para o nosso dia a dia, certo? E logicamente que a agricultura tem uma importância para o PIB.
Vocês sabem que é o PIB, eu já falei para vocês sobre o PIB, né, o Produto Interno Bruto, que é a soma da produção do setor primário, que é a agricultura e a pecuária, o setor secundário e o setor terciário, que é o serviço. O secundário é a indústria, certo? E muito importante, então, para a participação. O Brasil é um país enorme, o Brasil é um país tropical, onde produz muito. E essa produção, né, contribui, então, para o nosso PIB, tá ok? Aí no mesmo parágrafo você vê, olha, uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 36% da população rural da PA, né, está lá no campo. O que é PA? População Economicamente Ativa, certo? Então, quer dizer, 36%, né, 36% de população rural da PA. Quer dizer, nosso país é um país enorme e, logicamente, é onde nós temos bastante trabalhadores, certo? Para quê? Né? Para quê? Qual a ideia de produzir? Para produzir alimentos e matérias-primas para a indústria, como eu falei anteriormente. Você vai no supermercado, o arroz está lá, embalado para você, o feijão, certo? A carne chega até o açougue e outros produtos derivados, né? Vamos pegar o trigo, o pão e assim por diante. Então, muito importante para a alimentação da população brasileira, certo? E esse cultivo, no próximo parágrafo, fala, né, a questão alimentícia e destinado à indústria, como eu falei para vocês. Só que aquela história precisa cultivar, precisa desenvolver tal atividade. E a mão de obra humana está lá para arar, adubar e plantar as espécies, né, para então cultivar e fornecer os produtos para a população brasileira, certo? Então, continuando aí, no último parágrafo aqui, né, qual é o destaque que você tem desse papel da agricultura, né, no desenvolvimento econômico, certo? Aqui, olha, eu vou grifar para vocês, representa grande parte dos produtos exportados. Quer dizer que nós exportamos muitos produtos agrícolas, certo? Tem um significado, né, importante aí para a produção interna, para a exportação. Tá? Corresponde a uma parte, como fala aqui, ó, significativa do produto interno, que é o PIB, né? Superior a 10%. Então, corresponde à base da alimentação brasileira, certo? O desenvolvimento industrial, principalmente no setor alimentício, como coloca aqui, certo? Continuando o texto, aí você fala, olha que interessante, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de açúcar, de café e suco de laranja, né? E ocupa o primeiro lugar na produção de soja, exportação de soja também. Destaque, carne bovina e a exportação da carne de frango no nosso país, tá? E aí coloca, né? Olha só como é importante esse setor econômico do país. O Brasil tornou-se o segundo maior exportador mundial de alimentos. Só perde para a grande potência que é os Estados Unidos. Tá ok? Então, muito importante isso. A agricultura é importante, nós sabemos disso, certo? Mas olha só, o Brasil, o país, não é autossuficiente na produção de alimentos. O que quer dizer? Que tudo que nós produzimos, certo? Nós temos que importar alguns produtos, né? Tudo que nós produzimos, nós usamos, logicamente utilizamos, principalmente para a indústria, para a alimentação, mas tem produtos que nós temos que importar, trazer, né, de outros países para cá, tá ok? Então veja bem, quais são esses produtos? Podemos destacar o trigo, certo, que tem um maior valor, né? Nós sabemos que onde nós utilizamos o trigo, principalmente na produção, né, de pão, certo, e outros derivados aí, tá ok? E o Brasil também, a posição do Brasil, olha que interessante, cultivo de produtos tropicais, tá? Destaque, frutas como a laranja, a banana, né, que são destaques, né, mundialmente falando do Brasil, tá ok? Então a introdução, a agricultura é importante? É importante, pessoal. A agricultura é muito importante
para o PIB nacional, para a população brasileira, certo? De extrema importância. Nós sabemos disso e nós sentimos na pele diretamente tudo isso em relação à nossa produção, tá ok? Aí um outro tema importante para se destacar é o que nós falamos, o agronegócio. Opa, eu quero terminar o ensino médio, eu quero fazer um curso de agronegócios, né? O que é esse agronegócio? Tá? Qual que é a ideia de agronegócio? Só vou grifar aqui para vocês, olha, é a soma das atividades ligadas aos produtos agropecuários, como ser pesquisador, pesquisa, a indústria de máquinas agrícolas, os implementos como adubos e defensivos, o beneficiamento ou a manufatura a partir da produção e a distribuição desses produtos. Tá aí a definição, então, de agronegócio. Tá? O agronegócio, ele abrange a cadeia produtiva, né, da agricultura e da pecuária, certo? Aí, lógico, você tem as empresas que produzem tratores, colheitadeiras, adubos, né? Aí você tem o centro de negócio, a negociação em relação ao que está sendo produzido, o que vai ser vendido, o que vai ser exportado, certo? E logicamente a terceira parte seria o que? A produção industrial. A agricultura, a agropecuária, ela serve de matéria, fornece, perdão, as matérias-primas para a produção industrial. Então nós temos, né, destaques, você pode pensar nos frigoríficos, né? Nós temos lá empresas que vão de torrefação e moagem do café, certo? Nós temos a cana-de-açúcar, produção, né, de álcool, o suco da laranja, certo? A laranja, produção de suco, a soja, o couro, né? Então, quer dizer, o setor, ele abrange vários segmentos aí, certo? E, logicamente, aí vem a importância das embalagens, né? Conservação, o transporte e assim por diante o comércio. E aí no finalzinho fala aqui, olha, para vocês ficarem cientes. O agronegócio, ele é responsável por cerca de 22% do PIB nacional, tá? Então, é um setor muito importante, certo? E decisivo, principalmente para o saldo positivo da balança comercial nos últimos anos, o superávit na balança comercial do nosso país, tá ok? É importante a introdução e tudo isso que eu falei até agora e que está aí na apostila de vocês, está relacionado ao quê? A essa introdução, mostrando para vocês que é importante a agricultura, que cai no vestibular, que cai no Enem. Você tem que entender, então, que é o setor primário da economia. E é muito importante para o nosso dia a dia, a nossa vivência do brasileiro. E o Brasil, aí vem a pergunta, e o Brasil, ele, um país enorme, né, de grande extensão territorial, ele contribui, né, para o seu, estou dizendo, o seu território, o seu espaço, ele contribui para o desenvolvimento dessa agricultura, sim, e da pecuária também, logicamente. Sim, né, o Brasil é um grande... Vou mudar o Odair aqui, ó, vou mudar um pouquinho, deixar eu aqui, ó. Tô cansado. Vou aumentar um pouquinho aí, vai, para vocês. Então, o seguinte, pessoal, do querido segundo ano, tá? Quais são os fatores responsáveis para o desenvolvimento da agropecuária no Brasil, principalmente a agricultura? Primeiro, o Brasil é um país que possui uma grande extensão territorial. O Brasil, para vocês terem uma ideia, é o maior país tropical do mundo. Nós sabemos que no norte o país é cortado pelo Equador e ao sul aqui, né, pelo Trópico de Capricórnio. Então nós estamos numa região tropical. A maior parte do Brasil está numa região tropical. E logicamente aqui no Trópico de Capricórnio, ao sul, nós temos a região temperada, tá ok? Então aí, quais são os fatores importantes
importantes, naturais para o desenvolvimento agrícola no nosso país. Logicamente, que eu acabei de falar. O Brasil é um país extenso, é o maior país tropical do mundo. E aí você tem uma grande variedade de produtos tropicais que são produzidos no nosso país. Tá ok? Acompanhe então aí na apostila de vocês, olha só. O primeiro, né, a situação climática do país. Como eu falei, é um país tropical. Então apresenta que o clima aqui, olha, assume importância fundamental para a parte agrícola. Tá? Existem vários tipos climáticos no nosso país, certo? Quem que já estudamos, olha, equatorial, o tropical de altitude, o subtropical, aqui é temperado mais ao sul. E lá no Nordeste nós temos a região semiárida, que estende até o norte de Minas e até, né, a parte até ali o Maranhão, que depois começa a Mata dos Cocais, que é dentro do Nordeste, mesmo conhecido polígono das secas, a região semiárida do nosso país. Tá ok? Então, o que significa isso? Que nós podemos cultivar vários produtos agrícolas no nosso país. Então, você pode observar, eu vou grifar aqui, olha, uma boa diversificação da produção agrícola, certo? Desde vegetais tipicamente tropicais, tá? E também de áreas temperadas, que é o caso do trigo, tá ok? Então, no Brasil, como eu falei, é o maior país tropical do mundo. Qual é o predomínio? O predomínio do tropical, certo? E tem as suas subdivisões. E aí nós temos destaque, produção de café, cana-de-açúcar, o cacau, o algodão e outros produtos aí. Tudo bem? Tudo bem? Já há 15 minutos estou falando, tá aqui o cronômetro do lado, deixa eu mostrar para vocês. Né? Vocês estão aí, olha aqui, olha aí. Ó, cadê a câmera? Ó, 15 minutos, vou falar até 25 minutos. Aguenta aí, tem que aprender. Tudo bem? Tudo bem aí? Nessa quarta-feira, depois de um feriado. Bom, fator natural, mas é só um tipo climático, um fator favorável? Olha aqui, sai daqui, vai para cá, Odair, olha aqui, o mapa, né? O verde é a grande região equatorial, região norte, né? Grande mata equatorial amazônica. Não vou falar da vegetação agora, né? Que está sendo desmatada para expansão agropecuária também, não podemos esquecer disso. O tropical pega a região centro-oeste, região nordeste, o semiárido no nordeste, a região tropical de altitude, aqui da região montanhosa, né? Parte da Serra da Mantiqueira e região aqui da Serra também, mais a Serra da Mantiqueira, toda essa região aqui, olha, do estado de São Paulo, aqui em direção ao oeste, e ao sul, nosso subtropical. E aí, né, um resumo para vocês entenderem como o Brasil é o maior país tropical do mundo e favorável, então, para essa produção agrícola, tá ok? O outro fator natural é o solo. O solo. O que é o solo? O solo é a camada superficial da litosfera, é a decomposição da rocha, que ao longo da história, né, do mundo e do próprio Brasil, nós tivemos os agentes externos que foram desgastando as rochas, os agentes exógenos, e essa decomposição das rochas vai formar o solo, certo? Importante, então, para a produção agrícola, porque é no solo que são cultivados esses produtos, logicamente falando, né? E formado, né, que fala aqui, olha, por rochas decompostas. Então, ao longo, né, e até colocou aqui, ó, onde há vida microbiana, certo? E que defendemos de solo. Que é a transformação física, química, pelas quais passa o solo. Criaram condições favoráveis à nutrição e o desenvolvimento das plantas e espécies vegetais no geral. Solo fértil, país grande extensão territorial, onde chove muito, certo? O solo também tem que ser favorável, então, tá ok? É importante. Já vamos falar dos principais
tipos de solos férteis no nosso país, tá ok? E aí, continuando essa ideia aqui, tá? O solo, logicamente, apresenta a sua espessura, a sua profundidade, né? Existem solos jovens, solos maduros e, né, os solos sêmios, tá? Quando degradado, o solo apresenta dificuldade em recuperar. Então, quer dizer, o homem ele vai mexer com o solo. Logicamente, quando eu falo mexer com o solo, ele vai arar, vai gladiar, certo? Às vezes nem usa queimada, que nós chamamos da caiçara, né? A questão da roça. Então, quer dizer, se ele não cuida bem do solo, esse solo com a produção tende a desgastar, né? E depois vai ser muito difícil de estar recuperando esse solo. Já já nós vamos falar um pouquinho em relação a esse cuidado com o solo, né? Já já também nós estamos... eu vou terminar falando dessa parte, que o solo é importante, como eu estou falando, e os tipos de solos para vocês, tá? E aqui fala, olha, o Brasil possui tipos de solos agrícolas considerados, no modo geral, ácidos e frágeis, certo? Mas e ainda, ao contrário do que sugere o refrão, né? O refrão do quê? Certo? Olha lá, no Brasil se plantando, tudo dá, certo? É um popular, ditado popular em relação ao que é falado, tá ok? Mas nós não aproveitamos totalmente os solos, o território, a extensão territorial, certo? E aí, para finalizar esse momento que eu estou falando com vocês, existem 4 tipos de solos importantes no Brasil, tá? Nós temos o solo de aluvião, o solo de aluvial, perdão, eu falei aqui, tá, aluvial, aluvião é, certo? É a mesma coisa. Tá? O aluvial, o latossolo e o litossolo, tá? Quais são as diferenças? Você acompanhando aí na apostila, na página 270 de vocês, olha lá, o solo eluvial, a rocha ela é decomposta, certo? Essa decomposição, certo? Ela a rocha vai se decompor e aonde você vai ter um solo argiloso, certo? Geralmente esse solo de eluvião que a gente fala, né, ele está mais afastado aí das áreas de rios aí, tá ok? Porque quando você fala o seguinte aí, que é o aluvial, olha só, é ao longo das várzeas dos rios, né? Então, na verdade, o quê? Com o processo das águas aí dos rios, quais são as 3 ações, né? A de erodir, de transportar e também de sedimentar. Nesse processo de sedimentação é formado então esse solo de aluvial. O latossolo são os solos profundos. E o litossolo são solos rasos, poucos profundos, certo? O latossolo, certo, ele está em áreas úmidas, certo? Áreas úmidas onde predomina o intemperismo químico, que é a ação das chuvas, a enxurrada acaba causando aí a erosão desse solo aí. O litossolo é o resultado da degradação da rocha pelo intemperismo físico em áreas mais secas, né, do clima árido ou semiárido. Já não é pela chuva, mas pela falta dela, né, e logicamente o aquecimento desse solo aí, tá ok? Muito bem, meus alunos do segundo ano. Meus alunos do segundo ano. Olha só. E aí nós temos, para finalizar essa fala, nós temos os solos férteis do Brasil. Nós temos o solo de Massapé, o famoso solo da região nossa de Terra Roxa, o solo de Várzea. Opa, virou uma confusão aí, pessoal.
e o salmourão, tá ok? São os 4 tipos de solos férteis, importante para a nossa produção agrícola, tá? O massapé é um solo argiloso, certo? Lá da zona da Mata do Nordeste. Importante para a produção da cana, do cacau e do fumo. Terra roxa, solo argiloso, vermelho escuro, da decomposição do basalto. Basalto de origem vulcânica, né, como fala aí. Excelente para a produção do quê? Do café, da cana, do algodão, da laranja. Terra roxa vem da pronúncia rossa do italiano, solo avermelhado, e aqui, né, de solo avermelhado, rossa, terra rossa, e falaram roxa, mas é um solo avermelhado, né? E o solo de várzea, aluvião, próximo aos rios, também outro solo importante, principalmente para o cultivo de temporária aí, né, do caso do arroz, da juta, da cebola. E o salmourão, outro solo argiloso, geralmente formado na decomposição do granito. Tá? Estou grifando aí para vocês, nas regiões úmidas, né? E apresenta então uma fertilidade também importante na região do Planalto Atlântico e do centro-sul do país. Tá ok? Falei 25 minutos, tá ok? Eu peço que vocês terminem de ler, né, essa parte aí da agricultura. O que vem depois aí na apostila são os problemas do solo, certo? Principalmente a erosão. E depois, tá, temos a erosão, a laterização, a lixiviação, certo? E depois nós temos o que nós podemos fazer para corrigir o solo, tá ok? Façam uma leitura aí na casa de vocês, grifem os temas, as partes importantes e qualquer pergunta estou no grupo de WhatsApp com vocês. Ou quiser mandar particular também, vocês podem estar mandando, tá ok? Então eu apresentei para vocês esse tema agrícola aqui, tá? Gostaria muito de estar lá na frente conversando com vocês. Lembro aqui o lugarzinho de cada um na sala, desse segundo ano querido, da turma aqui do lado, né, esquerdo, do lado da parede, né, galera interessante. E a turma aqui do lado da janela, né? Saudade de vocês, porque a escola é uma família para a gente também, né? A gente tem o dia a dia nosso, da vida particular, mas o dia a dia da vida da escola também com nossos alunos, tá ok? Terminando essa, não sei o que chamar, se é uma videoaula, uma videoorientação, mais importante que a gente está aprendendo. E qualquer coisa, vocês estejam perguntando para o professor de vocês. Tá ok? Adoro todos vocês. Encerrando essa apresentação aqui. E façam os exercícios dessa aula também, tá ok? Vou desligar. Tchau, tchau. Obrigado a todos.